Na tentativa de esclarecer este assunto, ou seja, a recepção de uma pessoa na igreja local, neste vídeo vamos responder a 4 perguntas. Primeira, ao que devemos receber? Ao que devemos receber esta pessoa? Estamos recebendo ela a quê? A segunda pergunta, quem recebemos? A terceira, como recebemos? E a quarta, qual é a responsabilidade de quem é recebido? Fique comigo até o final para você entender a importância disto. Alguns crentes na comunhão da igreja local acham difícil aceitar quando trazem um parente ou amigo que confessa ser salvo, mas não faz parte da comunhão de alguma outra igreja local que conhecemos, e ele é trazido, esta pessoa que confessa ser salva, para a ceia do Senhor, e esse indivíduo não será recebido para partir o pão. E uma das coisas que os crentes das denominações acham mais ofensiva nas igrejas locais é não serem recebidos para partir o pão, mesmo que vivam uma vida piedosa e confessam ser salvas. Romanos capítulo 15, versículos 5 a 7 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 têm sido usados para justificar igrejas locais que recebam cristãos denominacionais na ceia do Senhor, desde que não sejam conhecidos por viverem vida pecaminosas. Uma expressão comumente usada em certos círculos é eles usam essa frase, recebemos na base do corpo de Cristo. Como que eles querem dizer com isso? Recebemos na ceia do Senhor todos os crentes que estão no corpo de Cristo, desde que não estejam vivendo em pecado. Esse é um pensamento, às vezes, comum. Um dos textos que eles usarão para apoiar isso é Romanos capítulo 15, versículo 7, que diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Em primeiro lugar, este texto não está se referindo a receber crentes na ceia do Senhor, nem mesmo receber a comunhão da Assembleia. Aqueles a quem este versículo se dirige já estavam na comunhão de uma Assembleia, mas por virem de diferentes formações religiosas, por eles virem de diferentes formações religiosas e culturas diferentes, tendiam a julgar uns aos outros, irmãos julgando irmãos por causa disto. Todo o contexto de Romanos capítulo 14, versículo 1 até capítulo 15, versículo 7, está lidando com este problema de intolerância entre os irmãos. Paulo estava exortando-os a aceitar suas diferenças e ter comunhão uns com os outros. Em segundo lugar, mesmo que Romanos capítulo 15, versículo 7 estivesse se referindo a receber a ceia, ao crente a ceia do Senhor, não diz nada sobre desde que não vivam em pecado. Cristo não esperou até que tivéssemos limpado nossas vidas antes de nos receber. Ele nos recebeu assim como estávamos. Uma mudança moral não era uma pré-condição para ele nos receber e salvar, mas o resultado de ele nos receber. Portanto, se usarmos este versículo para receber qualquer crente à ceia do Senhor, não podemos insistir em recebê-los apenas se eles não estiverem vivendo em pecado. Em terceiro lugar, se recebermos na base de um só corpo, então não podemos esperar que as irmãs fiquem em silêncio nas igrejas, pois não há homem nem mulher no corpo de Cristo, segundo Gálatas capítulo 3, versículo 28. Além disso, não podemos exercer disciplina sobre um cristão pecador, porque não há excomunhão no corpo de Cristo. Não sei se você está entendendo, porque quando se fala comunhão, receber o crente na comunhão, na base do corpo de Cristo, estamos falando do corpo no seu sentido geral. Todos os crentes estão no corpo de Cristo.
E como a Bíblia ensina que nunca podemos perder nossa salvação, nunca podemos ser excomungados do corpo de Cristo. Claramente, este versículo não tem nada a ver com receber uma pessoa à ceia do Senhor. O outro texto que as pessoas costumam citar é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine-se, porém, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse crente já está na comunhão daquela igreja, mas se examina e se tem pecado, confessa a Deus e só então ele deve participar. O que eles não conseguem ver é que este capítulo foi dirigido à Assembleia em Corinto e que todos os santos foram exortados a se examinar antes de participar da ceia do Senhor. Se o contexto for examinado, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 a 34, será visto que havia muito comportamento pecaminoso entre os santos em Corinto, particularmente antes da ceia do Senhor. Deus disciplinou seriamente muitos como resultado do mau comportamento dos coríntios na ceia do Senhor. Note o versículo 30 deste capítulo 11 de 1 Coríntios. O ponto de Paulo aqui é que todos devemos fazer um inventário, uma investigação de nós mesmos antes de lembrarmos do Senhor ou antes de participarmos da ceia do Senhor, corrigimos quaisquer erros e depois participamos. Não é para se examinar e ficar em casa. É para se examinar, confessar o seu pecado e ir na ceia do Senhor, fazendo parte da comunhão da igreja. O versículo não tem nada a ver, portanto, este versículo não tem nada a ver com receber alguém de fora daquela igreja local. Agora vamos responder as perguntas, porque até aqui eu fiz uma introdução. A primeira pergunta é: ao que devemos receber o crente somente a ceia do Senhor? Em Atos capítulo 9, versículo 26, Paulo procurava juntar-se aos discípulos. O versículo não diz nada sobre a ceia do Senhor, embora sem dúvida isso seja incluído. Claramente ele queria fazer parte da Assembleia em Jerusalém, de modo que quando ele finalmente foi recebido, ele estava com eles entrando e saindo de Jerusalém. Da mesma forma, em Romanos capítulo 16, versículo 2, não há referência à ceia do Senhor. Febe, é onde está tratado o assunto aí em Romanos 16, era uma senhora de negócio que visitava a cidade imperial e os santos foram exortados a recebê-la. Devemos entender por essa declaração que Paulo estava apenas pedindo-lhes que a recebesse para o partir do pão ou só para a ceia do Senhor? De jeito nenhum. Esperava-se que eles a recebessem na comunhão da Assembleia durante seu tempo em Roma. A recepção do Novo Testamento nunca é só para a ceia do Senhor. É sempre para a plena comunhão da Assembleia. A ceia do Senhor é uma função na Assembleia, ou uma reunião na Assembleia. Portanto, para participar da ceia do Senhor, devemos estar na comunhão da Assembleia. Não é a comunhão da ceia do Senhor que nos torna participantes da Assembleia. É prática de alguns crentes bem intencionados partir o pão como uma família, se eles estiverem ausentes de uma Assembleia por qualquer motivo. Outros levam os emblemas a um cristão doente em casa ou no hospital. Embora este seja um gesto nobre, é totalmente contrário à palavra de Deus. Todo o contexto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34, onde trata da ceia do Senhor, indica que é em assembleia que partimos o pão. Portanto, a primeira resposta para a primeira pergunta é: quando se recebe uma pessoa, não se recebe só para a ceia do Senhor, se recebe para a comunhão da igreja local, para as reuniões, as várias reuniões que tem. A segunda pergunta: quem deve ser recebido na comunhão da igreja local?
Atos capítulo 2, versículo 41, vemos que aquelas pessoas que ouviam a pregação de Pedro sobre a necessidade do arrependimento dos seus pecados, a fé em Cristo para a salvação e depois serem batizadas em seu nome, em primeiro lugar, receberam de bom grado a sua palavra. Em segundo lugar, foram batizadas. E em terceiro lugar, foram acrescentadas à igreja. Tendo sido adicionados, eles continuaram firmemente no partir do pão. Atos capítulo 9, versículo 6, Saulo foi salvo. No versículo 18, ele foi batizado. E no versículo 26, ele tentou se juntar aos discípulos. Nas Escrituras, crer sempre precede o batismo sempre precede a recepção na Assembleia. E a recepção sempre precede a participação na ceia do Senhor. Portanto, a segunda resposta para esta pergunta é quem é recebido na comunhão da igreja? Uma pessoa salva, batizada, obediente à palavra do Senhor e que quer comunhão na igreja local. Terceira pergunta, como se deve receber um membro na igreja local? Algumas diferenças devem ser feitas entre receber um crente na ou da localidade onde ele mora, na Assembleia, como um membro dessa igreja, como nós temos em Atos capítulo 2, versículo 41, e aqueles que estão apenas de visita, como Febe, já mencionado neste vídeo, Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. Em primeiro lugar, consideraremos aqueles que estão buscando comunhão plena e permanente na Assembleia da qual, ou na qual localidade ele mora. Como no caso de Atos 2, versículo 41, capítulo 2, versículo 41, aqueles que serão recebidos devem ter um testemunho muito claro da salvação. Este é o primeiro passo, salvação, certeza da salvação. Em segundo lugar, eles já devem ser batizados como crentes, ou devem obedecer ao Senhor no batismo. Em terceiro lugar, eles devem pedir pessoalmente para serem recebidos na comunhão da Assembleia, como foi o caso de Saulo, em Atos capítulo 9, versículo 26. Além desses requisitos, não deve haver nenhuma razão moral para não recebê-los na Assembleia, ou, portanto, não deve haver nada moralmente negativo na vida desses pretendentes que faça com que eles não sejam recebidos. Pois se o candidato esteja envolvido em algum pecado moral, será um impedimento. No que diz respeito aos visitantes, existem várias maneiras de recebê-los. Em Atos capítulo 18, versículo 27, lemos: "E quando quis passar para a Caia, os irmãos escreveram, exortando os discípulos a recebê-lo, o qual, vindo, ajudou muito os que pela graça haviam crido." Apolo, neste caso aqui, foi o caso dele, foi apresentado à Assembleia de Corinto por uma carta da Assembleia de Éfeso. A palavra aqui traduzida como receber no grego significa receber totalmente, receber bem, receber sem reservas. Como resultado de ser recebido desta maneira, ele ajudou muito os que creram pela graça. Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2, lemos: "Recomendo-vos nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, que a recebais no Senhor como convém aos santos, e que a ajudeis em tudo o que for ela precisar." Febe foi apresentada à Assembleia em Roma por uma carta escrita por Paulo, um irmão que eles conheciam. A palavra aqui traduzida como receber no grego significa receber para si mesmo. Esta é a mesma palavra usada em relação a Epafrodito sendo recebido pelos santos filipenses. Ele Epafrodito trabalhou arduamente por eles a fim de entregar seu donativo a Paulo e, como resultado, ficou doente à beira da morte. Eles deveriam recebê-lo. Lá os filipenses deveriam recebê-lo com ternura em seus corações. Febe também seria recebido da mesma maneira.
Paulo acrescentou, e que a ajude em qualquer negócio que ela precisar de vocês. Esta é a maneira pela qual somos exortados a receber os santos visitantes. Neste texto, vemos que é perfeitamente normal que um crente seja recebido com base em uma carta escrita por um irmão individual que é conhecido pela Assembleia Receptora, especialmente se a pessoa que busca comunhão for de uma Assembleia que não é conhecida pela Assembleia Receptora para onde ela está indo visitar. Isso é uma coisa normal. Uma igreja local não é uma porta aberta para todos que dizem ser crente entrar e ter comunhão. Em Atos capítulo 9, versículos 26 a 28, lemos: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Note. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Saulo de Tarso foi apresentado à Assembleia em Jerusalém por recomendação pessoal de Barnabé. Nenhuma carta estava envolvida. Saulo teve que deixar Damasco às pressas e não foi possível para ele obter uma carta da igreja de lá. Assim, como este caso aqui de Paulo não for possível obter uma carta de recomendação devido às circunstâncias, uma recomendação pessoal de um irmão conhecido da Assembleia Receptora é bastante adequada para resolver este assunto de desconfiança daquela pessoa que está chegando. É por não haver este critério que existe esta confusão religiosa no mundo. Mas alguns podem perguntar, e se não houver nenhum irmão presente que conheça o visitante que vem sem uma carta? Se o irmão ou a irmã puder fornecer o número de telefone de um dos anciãos de sua assembleia, um rápido telefonema pode esclarecer o assunto. Se isto não for possível, os anciãos devem conversar, entrevistar o visitante para saber onde ele está em comunhão, e se a igreja de onde ele vem não é conhecida localmente, então é necessário questionar este indivíduo, essa pessoa, sobre o que ele acredita, como ele foi salvo e como é que funciona o meio onde ele faz parte, ele ou ela faz parte, da onde ele vem. O irmão ou a irmã não deve ser rejeitado automaticamente porque veio sem uma carta. Seria útil se o visitante chegasse cedo à reunião da Assembleia para responder a qualquer perguntas que possa ser feita, ou melhor ainda, se o visitante pudesse entrar em contato com um dos anciãos com pelo menos um dia de antecedência, ia resolver muito constrangimento tanto para aquela pessoa como também para os irmãos responsáveis pela igreja, porque os anciãos são responsáveis pela saúde espiritual da igreja. Ele não é o chefe ali, ele não é a polícia, mas uma igreja local, como já vemos até aqui, não é um lugar onde todo mundo entra e sai. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, lemos: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrito em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo indicou que ele próprio não precisava de nenhuma carta de recomendação, visto que a Assembleia em Corinto foi plantada por Paulo. Eles eram sua carta de recomendação. Infere-se nesses versículos o fato de que os santos, que são bem conhecidos pela Assembleia Receptora por serem fiéis, não precisam continuamente trazer cartas de recomendação,
Insistir em uma carta de cristãos conhecidos, toda vez que ele vem, é fazer da carta de recomendação uma mera formalidade. Portanto, vamos para a quarta e última pergunta e resposta. Qual é a responsabilidade dos que são recebidos na igreja local? Saulo procurou juntar-se aos discípulos. A palavra aqui traduzida como juntar significa literalmente colar. Quando você está grudado em algo, você vai onde quer que este algo vá. Consequentemente, lemos sobre Paulo, ele estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém. A comunhão em uma igreja local, em uma assembleia local, envolve um compromisso total. Nenhum crente, nenhum irmão ou irmã é recebida na comunhão da igreja só para ela estar na ceia do Senhor. É muito triste quando isso acontece. A comunhão não traz apenas privilégios, mas também responsabilidades. Mesmo quando estamos de férias, nunca estamos de férias do Senhor e nem da igreja da qual fizemos parte. Se as circunstâncias devem ser levadas em consideração, mas exceto em situações excepcionais, devemos sempre garantir que passemos as férias nas proximidades de uma igreja, de uma assembleia local e compareçamos às funções normais desta assembleia quando estamos por lá. Se considerarmos que isto é uma dificuldade, então há algo muito errado conosco. Deve ser um prazer para nós estar com os santos ao redor do Senhor e da palavra de Deus. Em Atos capítulo 18, versículo 27, quando Apolo foi recebido pelos santos em Corinto, lemos que ele ajudou muito os que pela graça haviam crido. Apolo usou o dom que Deus lhe deu para edificar os santos. Visitar outra assembleia não é uma oportunidade para sentar e relaxar. Por outro lado, não é uma oportunidade de exercer um dom que Deus também não nos deu. Quer dizer, na nossa assembleia nós não pregamos, não ministramos, mas quando visitamos outra assembleia, nós queremos fazer isto. E às vezes vai ser uma decepção total, porque não temos o dom para isto. Devemos conhecer nossas limitações e procurar funcionar dentro delas. Quando somos recebidos por uma assembleia, mesmo que apenas durante uma visita à região, ficamos sob a autoridade dos anciãos dessa assembleia. Não somos livres para fazer o que quisermos, porque esta não é a nossa assembleia em casa, ou assembleia que fizemos parte. A comunhão na assembleia é algo muito precioso, mas traz consigo responsabilidades. Que Deus nos ajude a buscar o máximo benefício, não apenas em nossa assembleia onde moramos, mas também em qualquer assembleia que visitamos. Mas alguém pode perguntar, por que é tão necessário ter cuidado com quem recebemos? Por que ser tão rígido, tão reservados em relação a receber pessoas na comunhão de uma assembleia, de uma igreja local? A resposta simples a esta pergunta é porque a Bíblia ensina isto. Nós realmente não deveríamos precisar de nenhum outro motivo, a não ser o ensino já deixado nas Escrituras. Mas vejamos uma advertência que Paulo deu aos anciãos da assembleia em Éfeso, que vamos usar as Escrituras também, em Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. Note bem o que Paulo escreveu e disse para esses anciãos. Ele disse, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Também dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Uma assembleia, uma igreja local,
tem pessoas salvas, homens verdadeiramente salvos, irmãos e irmãs, fazendo parte da comunhão da igreja. Mas tem ainda a natureza pecaminosa. A razão pelo qual o Novo Testamento insiste em tal cuidado ao receber os crentes, os novos crentes, é para a proteção do rebanho já ali estabelecido. Algumas assembleias têm sido tão descuidadas quanto à recepção que têm recebido até pessoas não salvas, mesmo dizendo que são salvas, foram batizadas. Alguns realmente receberam pessoas que estão vivendo uma vida pecaminosa e deixaram de confessar isto. É prontamente admitido que isto pode acontecer mesmo quando se toma o máximo cuidado, mas é muito mais provável que aconteça onde não existe quase nenhum cuidado. Por fim, gostaria de esclarecer três questões. Primeiro, o irmão ou a irmã que traz alguém que não está na comunhão da Assembleia para a ceia do Senhor, ou pelo menos para aquele momento da reunião da ceia do Senhor, é responsável por deixar claro a essa pessoa, com antecedência, o fato de que ela não poderá participar da ceia do Senhor, comer o pão, beber o cálice, e não é justo com o visitante, nem com os anciãos da Assembleia, deixar para o último minuto o visitante saber que não será recebido quando às vezes ele contava que ia ser recebido. Explicar os motivos para ele, se ele não vai ser recebido. O segundo ponto é o fato de um crente que não está na comunhão da Assembleia não ser recebido na ceia do Senhor, não sugere que essa pessoa seja um cristão inferior, é uma questão de fazer as coisas de acordo com a ordem das Escrituras. E terceiro, infelizmente, os princípios ensinados neste vídeo não são compartilhados ou praticados por todos, embora existam aqueles que com toda sinceridade recebem para a ceia do Senhor todos os crentes que não são conhecidos por viverem vidas pecaminosas, ou seja, eles não têm uma vida pecaminosa, então são recebidos. Alega-se que isto é contrário ao ensino das Escrituras. O que é suficiente é a pessoa confessar que é salva e ser batizada, enfim, não acredita, ele só quer se reunir com os crentes, então ele é recebido. No entanto, não pretendo ser duro ou crítico e aceito que muitas vezes isso seja feito por ignorância e não por desafio aberto à verdade. Mas, para uma pessoa ser recebida na comunhão da igreja, o essencial são estas coisas. Ela precisa, primeiro, ter a experiência da sua salvação. Quando uma pessoa vem das denominações deste mundo, a salvação é uma coisa muito leviana. Muito leviana. Pode levantar as mãos, a pessoa é salva, pode fazer uma oração, ela pode ter ido à frente, ela pode ter chorado, jejuado, ela pode ter sentido emocionalmente atingida e ela crê que teve um encontro com Deus, mas sabe, muitos que começaram a ouvir a genuína pregação do Evangelho acabaram descobrindo que aquilo não passou de um momento emocional e que ela nunca teve um encontro real, inteligente, espiritual com Deus. Nunca viu seu estado perdido como um pecador perdido, indo para o inferno e que merecia ir para o inferno. E ela confiou em Cristo como seu Salvador. Muitas às vezes chegam pensando que são crentes e querem fazer parte da comunhão. Espere lá. Para o seu próprio bem e para o bem daquela igreja local, dê um tempo a si mesmo e aos irmãos que não lhe conhecem a você ver se tem base. Porque estar na comunhão de uma verdadeira igreja local, que não é denominação, isto não garante que você vai para o céu. O que garante a sua ida para o céu é a realidade da sua salvação. Eu fui salvo com 18 anos e eu fui batizado um ano depois, e durante esse tempo eu me examinei por aquilo que eu ouvia nas pregações do Evangelho, se a
Aquilo que havia acontecido comigo, a minha experiência da salvação, era real. Portanto, é muito triste quando alguém vem das denominações e já quer logo entrar na comunhão da igreja local. Ele nem conhece como funciona a igreja local. Ele nem conhece como são as reuniões. Ele simplesmente quer fazer parte porque ele acredita que aquilo ali é certo. Tudo bem, está correto. Está em busca da verdade, ficamos felizes e contentes com isto. Mas espere um pouco. Para o seu bem. E será que é isto que você quer? Você nem deu tempo ao tempo para ver, este é o povo certo? Eu estou no lugar certo? Eu estou ouvindo a verdade? E eu faço parte desta verdade? A segunda coisa, depois da salvação, que não é o suficiente, é a obediência à palavra de Deus. Não é só ser salvo, dizer que é salvo, porque nós não vemos o coração, nós vemos os frutos. E pelos frutos vos conhecereis. Os conhecereis, disse o Senhor Jesus. Então é pelos frutos. Obediência à palavra de Deus, essa pessoa vai querer ser batizada, porque o batismo é uma das obediências à palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, dizendo para fazer discípulo e ser batizado. Ele vai estar sujeito a esse batismo. Segundo, é uma vida. A vida dele condiz com uma vida cristã. Se tudo isso está de acordo, essa pessoa pode falar com o irmão ou os irmãos responsáveis daquela assembleia local, expressando o seu desejo de fazer parte da comunhão daquela igreja local, não simplesmente para participar da ceia do Senhor, como já mencionei neste vídeo. É muito triste quando crentes pensam que a comunhão na assembleia, o resumo é a ceia do Senhor. É uma reunião das mais importantes da assembleia, mas não é a única reunião, e a assembleia não se resume somente na ceia do Senhor. Existem responsabilidades, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que uma igreja local é o corpo. É o corpo, é um corpo. Um corpo, onde tem os seus membros. E este corpo precisa dos seus membros para funcionar bem. E um membro depende do outro membro. Então, se um membro está fraco, doente, todo o corpo sofre por causa daquele membro. Eu vou finalizar este vídeo. Tendo dúvida, deixe aí nos comentários que com a ajuda de Deus vamos procurar responder.